comigo lá em Gênesis, está antes de Apocalipse, capítulo 11, versículo 27. Eu quero meditar numa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu entendo essa palavra ser pastoral, mas também ser profética. Se você puder, anote, porque vai definir destinos na sua vida e na sua casa. Em nome de Jesus. No próximo domingo, eu gostaria que você pudesse trazer, se você quiser, claro, se você puder, uma carta para Deus. Eu falei isso no final do ano passado, nos últimos domingos, mas você já teve essa experiência de escrever uma carta para Deus? Eu gostaria que você pudesse, nessa semana, ter um tempo com Deus e escrevesse uma carta para Deus. Essa carta ninguém vai ler, essa carta é sua. E ali você vai escrever o que Deus colocar no seu coração. E no próximo domingo nós vamos fazer um ato profético. Aqui na igreja, apresentando as nossas cartas para Deus. A carta de Deus já está escrita para nós, que é a sua palavra. Ela define os nossos destinos, ela alinha os nossos dias, isso é poderoso, mas como é importante, principalmente para esse período agora, você escreveu uma carta para Deus. E ali você vai escrever da forma que achar melhor, como achar melhor. Se for eletrônica, você está habilitado com o celular, vai no celular. Se for, eu que prefiro escrever à mão ainda, vai à mão. Mas nós vamos ter um ato profético aqui domingo e cada um vai apresentar a sua carta para Deus. E ali você vai colocar motivos, desejos, planos, sobretudo gratidão. E eu tenho certeza que ao final do ano, por isso que eu gostaria que essa carta fosse uma carta real, não fosse uma carta aqui. Porque no final do ano, você vai ler essa carta. E você vai perceber quantas coisas Deus está fazendo pela sua família. E quantas coisas Deus vai fazer num tempo tão difícil na sua casa. O mundo está passando um momento difícil, um momento terrível, mas a sua casa vai viver um ano tremendo da parte de Deus. E essa carta para Deus vai ser um marco na sua vida, porque você vai perceber que tremendo, que profético vai ser no próximo domingo você fazer esse ato profético. Os pastores vão estar aqui à frente, você vai vir, nós vamos ungir, mesmo que for só tocar na tela do teu celular, não tem problema, mas a importância de você trazer a sua carta para Deus. Não é, eu imaginei. E não pode ser aquela carta no joelho. Sabe o que é a carta no joelho, irmão? Não deu tempo de fazer durante a semana, você vai lá, carta no joelho. Não, pegue um momento essa semana, vai orar ao Senhor, prepare a sua carta para Deus. E você vai trazer domingo que vem, e nós vamos fazer um ato profético com os pastores aqui, com o apóstolo, e nós vamos declarar coisas poderosas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser, pega a dica, vai ser tremendo em nome de Jesus. Gênesis 11, 27. Quem achou, diga amém. Amém. Pai, aqui está a tua palavra diz que sem ti nada podemos fazer, e nós cremos nisso, dependemos do teu Espírito para abrir, que não seja somente letra, conhecimento, mas seja revelações do teu Espírito para o nosso coração. Obrigado, Jesus, por ter a oportunidade de termos esta palavra que abre o nosso entendimento e transforma as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arã gerou a Ló. E morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã,
onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Ora, disse o Senhor a Abrão, entrei no 12, versículo 1, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele, e tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe cresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Para terminar o versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Você pode dizer amém pela sua palavra? Amados, aqui é uma história totalmente tremenda. E é uma história totalmente atual para os nossos dias. E eu estudando essa palavra, estudando essas gerações, a gente aqui vê duas gerações sendo citadas, a geração de Terá e a geração de Abrão. E a gente vê a escolha de Deus. E a gente vê da forma que Deus vai escolhendo, vai chamando e vai levantando a geração, e as famílias vão se moldando, e os propósitos de Deus vão acontecendo, e algumas coisas vão discorrendo no texto aqui. Tanto que a gente entra no outro capítulo e a gente vê outra escolha de Deus, Deus escolhendo Abrão, chamando ele, fazendo uma aliança, fazendo um pacto, levando ele para um novo entendimento da fé, convidando ele para estar perto do Senhor, levando ele para algo poderoso. Ele vai, ele chega onde Deus quer, há uma intimidade, há um altar que é erguido e ali Deus revela a sua vontade. E eu estava orando ao Senhor sobre um tema, sobre essa nossa conversa, em cima desse texto, e o Senhor me deu o tema até o fim. Esse é um desafio para nós, irmãos. Esse é um desafio para a igreja. Irmos até o fim. Perseverarmos até o fim. Nós vemos aqui duas gerações que Deus trabalha. Então, dentro de um pano de fundo da história, a gente já entende que Deus trabalha com gerações. Deus é um Deus que vai até o fim nas suas escolhas e nos seus propósitos. Deus, quando escolhe Terá, Deus deu para ele filhos. Deus deu para ele intimidade, Deus deu para ele bênção. Deus permitiu que ele passasse por um tempo difícil. Versículo 31, perdeu seu filho. E naquele momento, a dor do seu pai, dor de ser pai, a dor de ter perdido um filho, foi superada a partir do momento que ele continua na caminhada. A Bíblia não fala que ele parou, mas a Bíblia ali monta um cenário que ele se adapta com aquela terra, familiariza com aquele lugar, ele fica ali em Harã. E ali em Harã era um lugar onde ele se adaptou, mas não era a escolha de Deus. Deus faz ele continuar. Deus fala para ele, você tem que ir a Canaã, mas ele fica em Harã. Talvez eu pensando como um pai, talvez ele se adaptou àquela cidade, até por ter o mesmo nome do seu filho que tinha morrido. Talvez ele pensou assim, bom, eu não tenho mais força para Canaã, perdi meu filho, vou ficar por aqui mesmo, vou armar minha tenda, vou habitar aqui, aqui eu fico. E ali ele ficou, e ali ele morreu. Então, a um ponto de partida, Ur dos Caldeus, havia um ponto de chegada, Canaã, mas Terá parou em Harã, parou no meio do caminho. Existe um problema, irmãos. O problema é quando a gente desiste. O problema de desistir, o problema de parar, o problema de abrir mão, o problema de parar na metade, o projeto e o plano de Deus para a sua vida. Isso é perigoso. Deus não desiste das nossas gerações, Deus não desiste das suas escolhas, Deus não desiste dos seus propósitos, mas é perigoso quando nós desistimos dos propósitos de Deus. A Bíblia nos mostra inúmeros motivos, talvez para ter a justificativa de dizer assim, eu parei por causa disso. Mas eu quero dizer algo para você que talvez tenha pensado em parar,
que talvez está desanimadão nesse ano, está com medo dessa pandemia, com medo da gripe, com medo de tudo, Deus não mandou você parar. E uma das coisas que a gente precisa entender, nós temos os nossos motivos, porque todo mundo tem motivo para parar. Todo mundo tem um motivo para desistir, Terá também teve. Terá poderia dizer, se estivesse aqui hoje, olha, eu parei porque meu filho morreu ali. E talvez ficar ali foi motivo de consolo para o meu coração. Eu decidi ficar. Eu parei, eu não fui a Canaã, não tinha mais força, não tinha mais motivação, minha expectativa acabou. Meu filho, meu neto foi com Abraão, meu outro filho meio que assumiu meu neto. Eu não tinha mais motivo para viver. O que eu ia fazer em Canaã? Talvez nem chegasse lá. Mas, amados, uma das coisas que eu tenho entendido nesse texto é que nós podemos ter motivos, mas Deus tem razões. E os nossos motivos não mudam as razões de Deus. Eu não sei o que você tem pensado para este ano, eu não sei qual é o motivo de você estar nessa reunião hoje à noite, eu espero estar pregando para você. Eu não sei qual é o motivo você tem pensado sobre 2022, eu não sei qual é o motivo você tem pensado os seus projetos, qual é a motivação do teu ministério, a motivação da sua família, mas eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Você pode ter motivos, Deus tem razões ao teu respeito. E as razões de Deus são as maiores convicções e são soberanas sobre a nossa vida. Porque você acha que porque você vai parar, Deus vai parar? É engano seu. Porque você vai chorar, Deus vai chorar? É engano seu. Porque você não disse eis-me aqui, Deus vai ficar lá esperando você se levantar? Engano seu. A Bíblia nos conta que a partir do momento que Terá parou, Terá habitou, Terá morreu. Acabou. Terá parou, Terá habitou, Terá morreu. Acabou. Para Terá, para Deus não acabou, porque Deus é um Deus de escolha, Deus é um Deus de razões, Deus é um Deus de um propósito. Terá não quer, tua geração quer, eu levanto o teu próximo, eu levanto Abraão. E sabe o que eu entendo, irmãos? Você é um Abraão da tua geração. É profético, toma posse do seu coração. Na sua família, com certeza, teve um Terá que parou. Você é o Abraão da sua família. Na sua casa, com certeza, teve alguém que desistiu, alguém que até evangelizou você, alguém que foi um Terá na sua família, alguém que pensou em parar, alguém que desanimou, mas parou. Crente que para, Deus não para, crente. Deus continua sendo Deus. Deus não espera, Deus levanta. Deus é um Deus que levanta. Terá parou, Terá habitou, Terá morreu. Você quer ser Terá? Então para, então habita. Então compra o seu caixão e se prepare para a morte. Mas se você quer mais de Deus, e esse ano, Arabassuriandalás, de nós buscarmos mais de Deus, é de nós entendermos que sobre nós há uma continuidade do que Deus quer fazer neste tempo. Você é a continuidade do que Deus quer fazer neste tempo. Você é a continuidade de Deus. Aleluia. Até o fim, você não pode parar. Você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode esquecer das promessas do Senhor para a sua vida. Amados, Abraão estava junto, saiu de Ur dos Caldeus, foi também para Harã, mas quando Deus viu que Terá parou em Harã, deixou um tempo passar, Terá morre em Harã, Deus entra logo com providência e fala, eu vou quebrar o principado do desânimo nessa família, eu vou levantar Abraão. E aí levanta Abraão, e o texto vai dizer algo tremendo para nós. Se você está com a Bíblia aberta, vamos junto. Vamos junto, amém ou não amém? Ora, disse o Senhor a Abraão. Essa noite o Senhor está dizendo para alguém que está aqui hoje, sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai,
e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, Harã não é lugar de destino, Harã é lugar de passagem. E sabe que me fez estudar essa palavra e entrar nesse entendimento? É que tem muita gente, e você deve se encaixar nisso ou não, você conhece a sua vida, que está querendo parar e morar em Harã. E o seu destino é Canaã. Muitas pessoas que estão parando em Harã. Quer algumas evidências? Quando você parou de orar, quando você parou de se santificar, quando você parou de buscar, quando você parou de adorar, quando você esfriou na fé, espiritualmente você disse para o teu interior, aqui eu fico. E aí se eu for conversar com você, você vai me expor os seus motivos. E Terá também teve o seu. Perdeu seu filho, que tinha o mesmo nome da terra onde ele ficou. Porque todos nós temos os nossos motivos. Mas Deus é Deus de planos e propósitos, e Deus é um Deus radical. Muitas vezes as escolhas de Deus, elas dependem de sacrifícios. As escolhas de Deus dependem de sacrifício, porque quando ele foi erguer um altar ao Senhor, precisou ter sacrifício. Mas o maior sacrifício foi antes. O sacrifício dele cortar o cordão com a sua família e entrar dentro de um propósito de Deus. Deus não estava dizendo, sou contra a sua família. Mas Deus estava dizendo, se você ficar aí, o mesmo Espírito que atuou no seu pai vai atuar em você. Você vai desanimar, você vai desistir, você vai parar e você vai morrer. Mas eu tenho algo para a tua vida, você não pode ficar aí. Pega a tua esposa, pega a tua família, pega o teu sobrinho, pega os teus bens e sai para a terra que eu vou te mostrar. Interessante que, por que Deus fala para Abraão, eu vou te mostrar? Porque Terá já sabia, Abraão não. Abraão apenas era filho de Terá e andava com Terá em direção a Canaã. Mas agora Deus estava querendo trazer para Abraão uma nova experiência e convicção que ele estava ouvindo a voz de Deus. O que eu tenho com a sua vida é coisa grande. Talvez, meu amado, você ainda não teve uma experiência com Deus e está pegando carona na experiência de Terá. Mas Deus está dizendo para você essa noite que você não pode parar, você deve ir até o fim, porque Deus tem uma experiência nova para você. Deus tem um chamado para você. E Canaã é um lugar para você, porque Deus não desiste de Canaã. Mesmo que você possa pensar, espera aí, como eu vou fazer isso? Eu fico preocupado como? Fico preocupado em ouvir o Senhor, em estar atento à voz do Espírito este ano, e receber o que Deus tem para a sua vida. Porque, amados, era muito prático para esse povo fazer tendas. Era muito prático para esse povo armar uma habitação e ficar. Você vê na história de Abraão, de Isaac e Jacó, quantas tendas armaram, quantos poços cavaram, e ali ficaram em vários lugares. Eu vejo que é muito prático para nós, seres humanos, nos acomodarmos. É muito prático para nós nos acomodarmos. É muito fácil a gente encontrar um Harã, um local de habitação segura, um local onde a gente vai ali fazer o que nós queremos, o que nós precisamos, e ali vamos habitar. Mas interessante que logo que existe a morte de Terá, Deus não dá um intervalo. Deus já chama Abraão. Entende isso? Porque uma cobertura sai da vida de Abraão. Deus se torna a cobertura de Abraão. Entende isso? Porque Deus respeita princípios de cobertura espiritual, irmão.
Deus respeita princípios e hierarquias espirituais. Deus não entrou em Abrão enquanto Terá estava na jogada, mas quando Terá partiu, Deus falou, agora eu sou a cobertura, agora eu falo a ele. Porque antes, para Abrão ouvir Deus, ele tinha que ouvir Terá. E quando Terá falava, Abrão e os filhos obedeciam e eles caminhavam. Quando Terá parou, os filhos paravam. Por isso que a Bíblia fala que quando Abraão partiu de Harã, ele tinha 75 anos. Foi quando? Foi mais ou menos quando o pai dele tinha 200 e pouco, tinha morrido. Logo depois Deus chama, imediatamente ele obedece e segue uma direção. Porque ele não mais ouve Terá, agora ele tem acesso a Deus e Deus fala com ele. Aleluia. E eu vim aqui trazer uma mensagem para alguém que está afim demais de parar em Harã. Alguém que está desanimado, alguém que está desanimado, destruído, alguém que está cansado. Deus tem uma Canaã para você. Deus tem um novo tempo para você. Você que cansou, desanimou, enfraqueceu, abateu o coração, nesse começo de ano não está afim de nada, não está com vontade de nada, não tem força para buscar, não tem força para orar, não tem força para ler, não tem força para se encher. O Espírito Santo está aqui mandando um recado para você nessa noite: vá até o fim, porque eu tenho um lugar reservado na nova Canaã para você. E o que eu tenho para a tua vida não acabou. O que eu tenho para a tua casa não acabou. Eu sei que está difícil, irmão. Eu sei que está cansativo. Eu sei que está esgotante. Eu sei que está angustiante. Eu sei que está pesado. Eu sei que este mundo está difícil. Mas Deus manda dizer para você: não desanima. Você faz parte da geração da nova Canaã. Você faz parte da geração que vai ver Jesus. Amados, o nosso tempo aqui pode parecer difícil, é difícil, vai ser difícil, mas ainda não chegou o fim, ainda não acabou. E Deus manda dizer para você: renova a sua esperança, renova a sua força, renova a sua espera em Deus, porque Deus é um Deus que te convida para um novo tempo, para uma nova força. Aleluia. Talvez você diz: pastor, mas quando isso vai acabar? Não sei, mas eu quero dizer para você que não é tempo de parar em Harã. Não é tempo de ficar em Harã, é tempo de deixar Deus bradar e te conduzir para Canaã. Porque o texto que lemos vai dizer, olha o versículo de número 5, capítulo 12, aleluia. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Você vai partir, mas você também vai chegar onde Deus quer. E lá chegaram. E lá chegaram. Deus não quer que você morra no meio do caminho. Deus não quer que você morra no meio do caminho. Irmãos, Deus é um Deus de geração. O que não houve uma resposta de Deus na tua geração passada, Deus está escolhendo você para completar o que Deus quer fazer. Você já pegou essa mensagem? Na sua família teve um Terá, com certeza. Mas você percebe que Deus escolheu você para cumprir um propósito. Você será abençoado. Você será bendito onde estiver, porque sobre a tua vida há uma convicção que Deus vai te levar até a Canaã. Isso é tremendo. Quando uma geração não responde ao chamado de Deus, Deus levanta a próxima. Quando alguém diz não para Deus, Deus chama o próximo. Meu amado, eu não sei quem você é na fila de Deus, mas eu tenho certeza que se você tiver convicções, o teu lugar está garantido na nova Canaã. Você percebe que quem Deus escolheu eram os improváveis. Davi, tinha sido já Eliabe, tinha sido Abinadab, tinha sido Samar. Davi era o mais novo, filho de Jessé. Deus falou: é com ele que eu tenho uma obra.
quando Eliseu estava ali trabalhando na 12ª fileira de bois. O que quer dizer? Tinha 11 na frente dele. Deus falou, é com ele que tem uma obra, chama ele, deixa ele lá despedir a família. Depois, quando ele voltar, coloca o manto sobre ele, porque ele vai viver uma unção dobrada. Quando você vai ver a história de Saulo, de Tarso, que depois se tornou Paulo, o apóstolo Paulo, ele não era o primeiro. Ele era um daqueles que perseguiam os cristãos, um cidadão romano que matava cristãos, mas Deus não olhou quantos tinham na frente. Deus falou, eu vou chamar quem aceita o meu chamado. Eliseu, Davi, Paulo, são exemplos para nós que Deus está apenas à disposição de chamar pessoas disponíveis. E eu vejo nos dias de hoje que os crentes não querem mais estar disponíveis para Deus, que os crentes não querem mais estar cheios de Deus, que os crentes estão com planos de armar tendas em Harã, que os crentes estão cansados, que os crentes estão angustiados, os crentes estão cansados. Cansados de pandemia, cansados de isolamento, cansados espiritualmente, cansados emocionalmente, e muitos cristãos estão armando a sua tenda em Harã, talvez, entre aspas, esperando a morte chegar. Pelo menos aqui em Harã, eu me protejo do vírus, pelo menos aqui em Harã, eu não me arrisco, eu não me ouso, eu fico aqui, a morte chega, eu morro. Mas Deus está trazendo uma mensagem hoje à noite, profética e de instrução para a sua vida. Harã não é o teu lugar, de maneira nenhuma. Mesmo que ali possa haver comodidade, possa haver conforto, possa haver desejos e possa ter até uma vontade emocional de ali ficar. Porque talvez aconteceu alguma coisa familiar ali e você tem uma empatia com o lugar. Deus está dizendo, o teu lugar é Canaã. Porque se você não quiser, eu levanto quem quer. Este é o tempo da igreja se levantar. A palavra Abraão quer dizer pai de multidões. Mas ele só poderia viver o sentido da palavra pai de multidões quando ele rompesse com a vontade dele para viver a vontade de Deus. Porque como ser pai de multidões se ele olhasse para trás e falasse assim, peraí, não, vou ficar aqui. Meu pai morreu aqui. Meu irmão morre aqui. Eu tenho que cuidar do meu sobrinho. Tem que cuidar das posses. A família de Abraão era rica. Tem que cuidar dos patrimônios. Agora, afinal, eu tenho que cuidar dos patrimônios. Eu tenho que viver da renda. Eu preciso investir. Eu preciso aplicar. Eu preciso entender que Harã é meu lugar. Financeiramente aqui, a minha aposentadoria está aqui. Aí está a decisão de cada um de nós. Nós vamos buscar para os nossos próximos períodos de vida, irmãos, aquilo que nós achamos que é melhor ou aquilo que Deus tem como melhor para a nossa vida. Porque os nossos motivos não mudam as razões de Deus. E antes de todas as catástrofes, acontecimentos e motivos na vida de Terá, Deus já saberia que ele iria contar com Abraão. Mas Abraão precisava dizer para o Senhor, é o que eu quero. E quando ele disse para o Senhor, é o que eu quero, ele sai e chega. E o versículo 6 vai dizer que ele atravessou a terra, até Siquém, até o carvalho de Moré. E nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Os cananeus ficam ali por muito tempo. Os cananeus, irmãos, eles não podem ser motivos para impedir você de chegar onde Deus quer. Os cananeus vão fazer parte da estrada da vida. Na estrada da vida sempre vão ter situações para nos colocar na cabeça um ponto de interrogação. Para você ter ideia, eu estava estudando a permanência dos cananeus nessa terra. Eles ficaram ali até o tempo de Josué, até o tempo de Calebe. A decisão de você olhar para os cananeus ou olhar para Deus está na tua mão. Deus te chamou, você já saiu, já chegou. Agora você vai olhar para os cananeus? Ah, mas parece que Deus se enganou. Deus falou que essa terra é minha e cheguei aqui, tem um monte de gente na terra.
Algumas versões vão dizer que não é só os cananeus, os ferezeus estavam ali também. Mas o que Deus tem para a sua vida, da mesma forma que você é a resposta de Deus para uma geração, talvez a sua próxima geração vai viver as respostas de Deus. Entende isso? Porque nenhuma geração na mão de Deus é utopia. E nenhuma geração na mão de Deus é suprassumo. Abraão foi a resposta de Deus para a geração dele, para aquele período. Os filhos dele e os filhos dos filhos deles e as outras gerações foram resposta para outros períodos. Porque a Bíblia diz que a fidelidade de Deus alcança até a 1000ª geração. O que nós precisamos entender é que dentro da nossa perspectiva nós precisamos romper com o espírito de Terá na nossa geração. Mas a partir de nós, orarmos para que aquilo que vier a partir de nós esteja debaixo de uma linhagem bendita e possam ser abençoados por Deus, porque cananeus não foi a geração de Abraão que destruiu, foi lá com Josué e Calebe, anos depois, que eles foram destruídos e tirados da terra. Deus vai te dar a oportunidade de ser uma resposta para essa geração. Talvez você possa estar esta noite dizendo, pastor, eu preciso de uma resposta de Deus para a minha vida. Eu vou dizer para você, olha no espelho, porque a resposta não é a voz de Deus, é a tua pessoa, tomando uma posição em Cristo e assumindo o teu papel como Abraão. Você é a resposta de Deus para a sua própria vida. Onde você está, no meio onde você convive, no meio onde você vive, no habitat da tua família, você tem uma unção de resposta. Mas Deus vai te usar por um tempo, por um propósito, por uns limites. Agora está na tua mão, deixar um legado ou não deixar. Os cananeus continuavam na terra e estavam estudando a história para entender por que a Bíblia cita eles, porque nada que a Bíblia cita é por acaso. A Bíblia não é um livro de informação, a Bíblia é um livro de formação. Então nenhuma vírgula, nenhum tio da Bíblia está lá porque não tinham que escrever, vamos encher linha aqui. Os cananeus estavam ali para mostrar para Abraão que Deus ia fazer com ele alguma coisa, mas que ele tinha que preparar os filhos dele, porque com os filhos dele Deus ia fazer outras coisas. Quem é Abraão que está aqui hoje? Diga amém. Receba essa palavra no teu coração, mas prepare os teus filhos e os filhos dos teus filhos, porque eles serão instrumentos de Deus e através deles outras coisas vão acontecer na tua vida. Você pode dizer amém por isso? Versículo 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse. Interessante que no versículo 1, fazendo uma comparação, você está com tempo, irmão? Ou você já pediu a pizza no iFood? Está com tempo aí, Celção? Está com tempo? Então vamos continuar. Ora, disse o Senhor, versículo 1, versículo 7, apareceu o Senhor. Primeira experiência é com a voz, depois é na visão. Percebe? Quanto mais você se entrega, mais Deus se mostra a você. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Olha, Deus já tinha falado isso para o pai dele lá atrás. Mas ali ele recebe a direção. Ali edificou Abraão um altar. Não foi 2 altares, 3 altares, porque quem tem fé não precisa fazer muito, precisa fazer o certo. Um altar ao Senhor que lhe apareceu. Você quer construir um altar para Deus? Se prepare, se santifique, se separe, porque a sua vida é um altar na mão de Deus. O altar no tempo de Abraão precisava de tutelo, de lenha, de holocausto, um ambiente, um fogo, um sacrifício. Hoje o altar somos nós, o sacrifício é a nossa adoração. Quando a gente entrega um altar para Deus, Deus aparece, se revela e a vontade do Senhor é estabelecida. Você percebe que andar com Deus existem níveis de entrega? Primeira coisa que nós lemos foi que ele viveu a entrega do seu pai. Segundo nível de entrega, Deus falou com ele. E terceiro nível de entrega, Deus aparece para ele. Se você for perceber, quanto mais a gente se entrega, é mais uma intimidade que nós temos com Deus. Se você está começando agora, glória a Deus. Mas se você já está na caminhada, glória a Deus, porque você já sabe que a vida da intimidade é como uma escada.
Os níveis vão subindo, os degraus vão subindo e Deus vai se revelando a você a cada dia mais. Apareceu o Senhor ao Paulo. Apareceu o Senhor a Sibélia. Eu libero essa palavra sobre todos nós aqui hoje. O Senhor apareça para você. E o Senhor se revele a você. E que você possa ir até o fim, amado. Vai até o fim. Vai até o fim. Você está cansado? Deus trouxe aqui hoje para renovar a tua força. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quanto mais você espera no Senhor, a sala de espera de Deus é um processo de renovação. Nós somos renovados, esperamos em Deus. E muitas vezes a gente quer o fim, mas Deus está dizendo, ainda não é o fim, mas nós temos que ir até o fim. A Bíblia diz, pois seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. A gente está vendo hoje crentes que desistiram. Onde estão? Crentes que paravam, onde estão? Quanta gente, irmãos nossos, queridos irmãos em Cristo, nessa pandemia, não criaram tenda e não ficaram em Harã. Traz isso para o seu contexto. Quanto crente não está lá em Harã, meio que, peraí, ali em Harã não pega o vírus. Ali em Harã não faço nada. Não faz mesmo, porque ali em Harã não é o lugar para você ficar. Teu lugar é Canaã. Você está em Harã achando que está protegido, mas Harã é só até a morte chegar, porque uma hora ela chega. Porque se você não for a resposta de Deus para a tua geração, pode ficar tranquilo, Deus levanta outro. Se você disser, eu não vou mais pregar, tudo bem, Deus levanta outro para pregar. Eu não vou mais evangelizar, fique tranquilo, Deus levanta outro. O reino de Deus não vai ficar de greve por causa de uma manifestação de revolta da nossa parte. Da mesma forma, Deus não esperou por muito tempo para levantar o próximo. Peraí, teve a chance dele, era com ele a coisa. Não quis, não foi, tá bom. Não usou suas experiências negativas para se superar. Poderia ser um grande homem. Um grande restaurador de família, sair testemunhando a respeito da sua perda, o que Deus fez para restaurar, mas se perdeu com as suas perdas. O problema da gente não é perder, irmãos, é a gente se perder com as nossas perdas. E eu vejo que nesse meio dessa pandemia, todo mundo passou pela pandemia, está passando, mas tem muita gente se perdendo com a perda da pandemia. A pandemia, ela não só é um problema, o maior problema é a sequela que ela está gerando na vida de muita gente que não está mais acreditando em Canaã e está habitando em Perá e ficando em Harã, parado, desanimado, triste, esperando alguma coisa acontecer. E eu vou dizer para você que a solução não é uma vacina, a solução não é um remédio, a solução é você perseverar até o fim e chegar onde Deus quer. Irmãos, o que eu vejo isso? Já estou caminhando para o final. Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Deus está preparando a igreja para o arrebatamento. Meu amado, vai chegar um momento que o Espírito Santo vai ser tirado sobre a face da terra. Automaticamente a igreja vai ser tirada daqui. E você não vai me ver mais aqui de domingo. E eu espero não te ver também aqui. Mas eu tenho certeza que vai ter gente aqui que vai chegar aqui no domingo seguinte, falando, hoje tem culto. E vai ter gente que vai fazer culto aqui. Mas nós não vamos estar aqui, nem o Espírito Santo vai estar aqui, porque o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Talvez a sua pergunta seja, pastor, eu tenho que ir até quando? Até esse dia que o Senhor vai te levar daqui. Você não pode desistir da fé. Nós estamos vivendo um tempo difícil, nós estamos vivendo um tempo diferente, talvez você não está se encaixando, eu também não, vai estar sendo complicado viver essa nova fase, mas o Senhor está dizendo para nós, é tempo de ir em frente. Deus tem uma nova Canaã para nós, aleluia. E eu quero terminar essa mensagem com a oração sacerdotal de Jesus. Vamos para João. João nos revela Deus como um pai. Se você está começando no Evangelho, você está começando uma leitura bíblica pela primeira vez, livro de João. Evangelho segundo João, revela Deus como um pai. E uma das coisas que eu vejo que fez com que Abraão
ficasse tão firmado na fé, foi ter a experiência de ter um Deus como um pai. Porque ele tinha perdido os seus bens? Não. Sua esposa? Não. Sua esposa sofria de não ter filho, mas ele tinha sua esposa ao seu lado. Ele tinha perdido muitas coisas? Não. O que ele tinha perdido? Sua paternidade. E Deus o revela como um pai. E no Evangelho de João, Jesus nos revela Deus como um pai. E eu digo para você, meu amado, uma das coisas que mais você precisa, eu preciso, é confiar na paternidade de Deus. O livro de João, em todo tempo, vai revelar Deus como um pai. Como um pai. Porque paternidade é proteção, paternidade é aliança, paternidade é futuro. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver que o livro de João mostra sinais de coisas tremendas que Deus fez como um pai por intermédio do povo. Você olha Jesus se revelando como um Deus Pai, ali fazendo milagres. E você vê que os milagres que João narra, ele narra numa perspectiva muito mais além do que um milagre natural, físico. Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério, mas ele relata a mulher que foi pega sem paternidade, a mulher que foi pega sem Deus, a mulher que foi pega perdida, a mulher que foi pega em pecado. E naquele momento Jesus olha para aquela mulher e diz, vai e não peques mais. O que Jesus estava se revelando ali? Eu sou pai, você tem a oportunidade de continuar, a minha paternidade muda o teu destino. O primeiro milagre de Jesus, o apóstolo contou esses dias, é o milagre do casamento. Onde ele está escrito? Em João capítulo 2. Quem que é o dono da família? É Deus, Deus como um pai dirigindo os casais. Quando você olhar para João a partir de hoje, entenda isso. O clássico texto João 3,16 revela Deus como o quê? Como um pai que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas tenha vida eterna. O Evangelho de João, eu vejo que ele é muito rico e ele é muito poderoso para esta noite. Porque nós temos que terminar esta pregação celebrando Deus como um pai. Um pai que encontra Abraão sem pai e define a história de Abraão. E a Bíblia diz que a partir de Abraão, em Cristo, nós somos codescendentes, herdeiros com ele. Gálatas nos ensina isso, que tremendo. Por causa de uma paternidade que entra na vida de Abraão, nós temos acesso à geração de Jesus. Porque Abraão se levanta com uma paternidade, vai a Canaã, ali acontecem N coisas. Uma das coisas poderosas é o encontro com Jesus. Quando, pastor? Gênesis capítulo 14. Mas Jesus não tinha nascido, mas Jesus estava ali revelado através de Melquisedeque. Porque você sabe na história que ou o homem era rei ou era sacerdote. Melquisedeque era rei e sacerdote. Alguém sabe de onde ele veio? Não, a Bíblia não fala da linhagem dele. Mas a Bíblia diz que ele tipifica Cristo. Isso é tremendo. A aliança, ela entra na tua vida para revelar Cristo, para revelar a vontade de Deus. Quando Terá sai de cena, Deus, Jesus se revela a Abraão. Quando Terá sai de cena, é Jesus que entra. O convite para Abraão não foi só Deus Pai, mas foi Deus Filho, Deus Espírito Santo, convidando para uma aliança, convidando para um altar, convidando para um banquete. Porque Canaã é lugar de banquete. Ur dos Caldeus, Harã é lugar de convite. Banquete é onde você chegar, é Canaã. Porque ele ouviu Deus aonde? Em Harã. Mas Deus apareceu para ele aonde? Em Canaã. Olha que tremendo. E quando você vem para Jesus e entende a oração sacerdotal de Jesus, que foi a última oração de Jesus em terra, Jesus estabelece planos e propósitos aqui. E eu vejo que se nós queremos e precisamos, irmãos, ir até o fim, seguindo na nossa vida espiritual, nós precisamos aplicar conceitos de João 17. Quem está aqui, diga amém. Quem está vivo, diga amém. Fala para o motoqueiro do iFood esperar um pouco. Fala lá para o pizzaiolo, espera um pouco para pôr no forno, que o pastor agora desencanou de falar aqui. E eu preciso ouvir o que o pastor está falando, senão pega mal eu ir embora antes da...
Fala para o porteiro pegar pizza para você e guardar lá. Mas dá um pedaço para ele quando você chegar lá, tá bom? Uma oferta de gratidão. João 17, 17. Tem segredos de Deus ainda hoje à noite para nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer chegar em Canaã, meu irmão? Se santifica. Como se santificar? Na palavra. A palavra é o maior instrumento de santificação. Nada mais, nada menos, nada de invenção, nada de modismo, nada de sincretismo, nada de pluralismo, nada de invenção. É o que está escrito. E está escrito. Assim diz o Senhor. A palavra de Deus é o maior instrumento de santificação. Você quer chegar em Canaã? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Quem foi enviado? Diga amém. Você foi enviado, então você está debaixo de uma unção apostólica. Porque apóstolo quer dizer o enviado. Então se Jesus te enviou, você está debaixo de uma unção apostólica. Apóstolo é governo, apóstolo é crescimento. Então este ano será um ano de governo e de crescimento sobre a tua vida. Porque você é um enviado de Jesus. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Irmãos, o que não está escrito, sai fora. O que é mais ou menos, sai fora. O que está escrito, você precisa acreditar, viver, entregar o teu coração naquilo que está escrito. Se santifica, irmão. Você vai ver muita gente caindo em pecado, você vai ver muita coisa de escândalo, você vai ver muito falso profeta, vai ouvir muita coisa, vai ver muita baboseira, vai ver muita coisa que pode até abalar a tua fé, mas a dica que eu te dou para você até o fim, se santifica. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, santifica. Meu irmão, santidade quer dizer separado. Separado não quer dizer excluído, mas separado. Você deve se envolver até tal ponto, você deve estar até tal ponto. O que não é de Deus, o que não está escrito, sai fora. Você não precisa concordar, você não precisa estar envolvido com aquilo que não está escrito na palavra de Deus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, eu em mim e em ti, também sejam eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, aleluia. Irmão, a igreja que fica parada em Harã não vai impressionar o mundo, não. A igreja que desiste, a igreja medrosa, a igreja escondida, não vai mudar coisa nenhuma. A igreja que vai fazer diferença é a igreja que manifesta, a igreja que prega, a igreja que anuncia, a igreja que está, talvez ainda não na nova Canaã, mas está na direção. Essa é a igreja que Deus quer. A criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E se sois guiados pelo Espírito Santo, então sois filhos de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito Santo que nós somos filhos de Deus. A tua filiação é muito importante nesse tempo. Você não pode ficar sem paternidade. Você não pode ficar sem destino. Você não pode ficar sem caminho. Você não pode ficar sem condução. Porque o que vai definir a tua chegada à Nova Canaã é o quanto você está envolvido com paternidade. Porque Nova Canaã, meu irmão, não é tão fácil assim não. Tem caminhos que parecem bons, mas muitas vezes são caminhos de morte. Você precisa ter destino, precisa ter palavra, precisa ter entendimento, precisa ter busca, precisa ter condução, precisa ouvir o próximo. E Deus vai te dando direção, é o que Ele está falando aqui, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que coisa linda. E eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Sabe o que eu vejo, irmãos? Dois momentos. Uma igreja em Harã, uma igreja no caminho da Nova Canaã. Uma igreja que não está nem aí com nada. Parece com nada, lembra ninguém. Já viu essa frase? Parece com nada, lembra ninguém. Tem uma igreja nesses próximos dias que vai ser assim.
parece com nada, lembra ninguém, sem identidade, automaticamente sem destino, indigentes espirituais. São pessoas que se envolvem com o mercado da fé. O mercado da fé está cheio de novidades, viu, irmão, para você. Você pode entrar no céu pecando, você pode ter 2 esposas, você pode desistir do casamento. Isso aí é síndrome de quem parou em Harã, está esperando a morte chegar. A porta lá dessa igreja de Harã, a porta é larga, irmão. Você pode passar com 2 mulheres, uma de um lado, outra do outro, vai passar. O céu lá é bom, o céu lá não tem confronto. Lá a Bíblia não confronta ninguém, lá você pode tudo, lá você pode bagunçar. A igreja Harã vai ser muito pregada nos últimos dias. A igreja do modernismo. A igreja do deixa como que está para ver como é que fica. Vem como estás e permanece como estás. Afinal, eu preciso do seu dízimo. E você, se for homossexual, vem aqui que a gente casa. Vamos aceitar tudo. A porteira é larga. A porteira é larga. Vamos! Essa igreja de Harã, irmão, ela vai crescer muito nos últimos dias. Mas é uma igreja que vai morrer, uma igreja que vai parar, uma igreja que vai acabar. Mas a igreja que está caminhando a Nova Canaã é uma igreja, Hebreus 12:14, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja reta, a igreja de um justo, a igreja que o sol da justiça, Jesus, vai conduzir. A novidade não vai ser o mercado da fé, a novidade vai ser a palavra que se renova a cada manhã. A inspiração do Espírito, a palavra que não volta vazia, que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, a palavra que confronta, a palavra que exorta, a palavra que admoesta, a palavra que doutrina, a palavra que ensina. Não dá para ter 2 esposas, não dá para andar em 2 caminhos, Ele é o único caminho. E é essa igreja que Deus tem para você, para nós somos essa igreja. A igreja de Cristo, a igreja que tem a oportunidade de ler esse texto e dizer: é para mim. Quando Jesus diz: eu tenho transmitido a eles a glória que me destes. Eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua casa. Você vai viver a glória de Deus na sua casa. A glória de Deus vai derramar sobre a sua casa, haverá um rio de Deus na sua casa, e tudo que vai fluir neste rio terá vida, e tudo que tem morte vai voltar a viver, porque eu quero declarar sobre a tua vida, que as águas deste rio não são águas que dão no tornozelo, não são águas que dão no joelho, não são águas que dão no lombo, mas são águas mais profundas, e esta igreja Deus está escolhendo aqui, Deus está levantando aqui, Deus está levantando você para ser esta igreja, para viver a igreja do arrebatamento. Aleluia, glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus em Isaías, a base do limiar se moveu, a voz do que clamava. E eles diziam: santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Querubins e serafins estavam diante dele, com 2 asas voavam, com 2 cobriam o seu rosto. A glória do Senhor enchia o templo, e o Senhor dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E como Isaías, nós esta noite nos levantamos e dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ver Jesus voltar. Eu quero me encontrar com o meu Senhor. Eu não quero ficar em Harã, mas eu quero chegar na Nova Canaã e ali ouvir o que está escrito em João capítulo 15. Paulo entra no gozo do teu Senhor, aleluia. Rabaxica larabacantaramasurianda labaxerebalabá. Jesus está dizendo aqui: eu tenho transmitido a glória que me deste. Eu quero orar por você hoje à noite, se você quiser ficar em pé. Rianda labacate, orobocou, alabaxiri, andalas. Ribalabaxi, começa a orar em línguas aí, meu irmão. Começa a contemplar a Nova Canaã. Nós estamos aqui só de passagem, meu irmão. Essa terra para nós talvez seja como Harã para Terá. Mas não é aqui o nosso destino, meu querido. Comece a levantar suas mãos se você crê. Peça para o Senhor: Senhor, eu quero esta glória.
Eu quero esta glória. Eu quero esta glória, Senhor. E continua orando, eu vou ler o final do texto. Ele diz assim: eu neles, tu em mim. Olha que aliança. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo. Meu amado, Jesus está preparando um lugar para nós lá no céu. Meu amado, o nosso tempo aqui está acabando, mas ainda não é o fim, ainda não acabou, vai até o fim. Continue, o Senhor vai aparecer para você como apareceu para Abraão, para que vejam a minha glória que conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, ainda eu farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu quero declarar sobre a tua vida uma porção do amor de Deus, uma porção da glória de Deus, uma porção sobrenatural do Espírito Santo. O Pai das luzes, o Pai de toda a glória, o Deus que é Pai, que abriu mão da sua glória. Ele é Pai, 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 Pai. O Evangelho de João por várias vezes vai chamar Jesus e Deus de Pai, 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 Pai. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, ainda eu farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Pai, a minha vontade é onde eu estou, que eles estejam comigo também, para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite neste lugar. Obrigado, Espírito Santo, por nos tirar de Harã, porque mesmo quando nós acreditamos em Harã, o Senhor nos chama a Canaã. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque existe um céu, um lugar preparado para cada um de nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Obrigado porque o Senhor preparou e foi para preparar um lugar para cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado porque aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia. Aleluia. Respira fundo, diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Continue santificando, irmãos. Continue se separando. Você é um escolhido do Senhor. E o Senhor vai te levar a grandes coisas e poderosas em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, que a doce e preciosa paz do Senhor guarde o seu coração, abençoe a tua vida, a tua casa, teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz? Amém. Deus abençoe.